pessoal, eu sou a Ana e bora pra mais uma resenha? Então galera, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o livro 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne, um grande clássico da ficção científica, e eu tô lendo, participando do desafio de clássicos. Se você der uma passadinha lá nas minhas redes sociais, todas elas são no Cantinho da Ana, você vai ver um destaque em que eu vou estar falando de um jeito mais informal com vocês sobre a minha experiência com esse livro. Então, já posso adiantar que foi uma experiência bem complexa, tá, gente? Não foi aquela coisa tranquila como eu achei que seria. O que eu achei precisamente dos livros, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a premissa de 20.000 Léguas Submarinas. Apesar de ser um clássico, eu sinto que muita gente não conhece esse livro. A gente conhece mais o Viagem ao Centro da Terra, né? Até porque tiveram alguns filmes, né? Que adaptaram. Então eu sinto que 20.000 Léguas Submarinas fica mais à parte. Mas aqui a gente já conheceu o professor Honorat, acho que é assim que fala, em francês, tá, gente? Então perdoe a minha pronúncia. E ele é uma espécie de cientista e tem todo um boato que tá rolando de que existe um monstro que fica ali no mar e que ele é indestrutível. E aí esse professor é convidado para estudar, entender do que é feito, como vive, bem como o Globo Repórter, né? Só que assim, muitas coisas vão acontecer nessa jornada e ele vai descobrir que esse monstro, na realidade, é uma invenção tecnológica, né? E isso vai mudar toda a percepção dele, que ele tinha sobre essa questão da tecnologia e das próprias pessoas, porque a tripulação que vai estar por trás dessa invenção, ela vai ter algumas percepções de vidas ela vai ter alguma percepção. Essa tripulação vai ter uma percepção de vida muito diferente da percepção do professor. Então, a gente tem um pouco disso sendo abordado dentro do livro. Embora, na minha opinião, o autor focou muito mais nessa questão tecnológica. Tanto que, se você para observar com mais detalhe, a forma como ele escreve é muito descritiva. Então, a gente vai descobrir em dado momento que tem a possibilidade de você sair de dentro dessa tecnologia e explorar o mar. E ele vai falar passo a passo de como foi feita essa tecnologia. E eu acredito que é importante a gente colocar o autor dentro do seu tempo, né? Quando ele escreveu 20.000 Léguas Submarinas, não existia uma boa parte das tecnologias que agora existem, né? Inclusive tem aquela brincadeira, né, que sempre falam que a ficção científica, na realidade, ela só está adiantando aquilo que os cientistas vão descobrir, né? Então, o Júlio Verne, ele é um bom caso para isso. O fato da escrita dele ter sido muito descritiva, pra mim, pesou, tá? Eu acho que a história em si ela é interessante, mas se você tira essa questão das descrições, se você tira a questão da tecnologia, ela não é tão original assim. Eu entendo que o ponto de originalidade desse livro está justamente no fato de o Júlio Verne ter antevisto as tecnologias, mas elas já existem hoje em dia e eu fui ler esse ano, então pra mim não teve nada de muito impactante. O que é uma pena, porque eu acho que existem alguns livros que, apesar de eles serem clássicos, deles serem antigos, eles não ficam datados. E, inclusive, eu acho que uma boa definição para livros clássicos seriam isso: livros que não ficam datados, que a qualquer momento você pode abrir, ler e você vai ser impactado pela história. Infelizmente, pra mim não foi o que aconteceu em 20.000 Léguas Submarinas. Eu não fui tão impactada pela história. Eu acho que também o fato de não ter tido a presença de nenhuma personagem mulher dentro desse cenário também não me ajudou a construir uma conexão com esses personagens. Então, eu não sei, eu senti que eram personagens que não tinham tanta profundidade emocional. E tava tudo muito dentro desse ato de descrever e de eles precisarem agir o tempo inteiro, mas sem ter aquele sentimento, sem ter aquela emoção, aquele impacto. Então, assim, não foi uma leitura ruim, porque o cara não escreve de todo mal, mas também não foi uma leitura em que eu saí mudada. Muito diferente da leitura que eu tô fazendo agora, mas que eu não vou falar pra vocês porque senão seria um grande spoiler. Mas eu acho uma pena, porque é um clássico. Eu vou dizer pra vocês lerem mesmo que eu não tenha gostado, porque é um clássico. E eu acredito que cada pessoa tira uma opinião diferente de um mesmo livro. Pra mim não funcionou, é o segundo clássico de ficção científica que não funciona. Então,
Eu não sei, assim, eu tô realmente lendo, não sei o que aconteceu, eu acho que eu realmente li e terminei a leitura bonitinha por causa do desafio, e outras leituras bem legais vão vir também, mas fiquei um pouco decepcionada, eu achei que eu fosse gostar do Júlio Verne. Eu já tinha tentado ler esse livro há uns anos atrás, mas assim que eu comecei eu achei a escrita muito complexa e eu era bem mais nova, então eu falei, vou deixar para outro momento. Surgiu essa oportunidade do desafio, eu pensei, por que não? Mas não rolou. Eu só consegui terminar esse livro por causa de audiobooks, assim. Eu acho que eu já critiquei o suficiente. Agora eu vou tentar falar um pouquinho das partes interessantes. A gente tem essa questão da história inteira ocorrer em alto mar, basicamente. Então é legal a gente ver essa movimentação, é legal a gente ver essa questão da tecnologia, de como as coisas eram pensadas. Então isso aí é uma construção legal. Mas eu acho que o jeito que o autor conta fica um pouco maçante. Eu entendo, volto a dizer, né, que ele é um autor que foca nessa parte, eu diria que a marca do Júlio Verne, pelo menos nesse livro, é essa questão da tecnologia, do ambiente, não é necessariamente a construção de um personagem extremamente profundo, porque não foi o que aconteceu. E é isso, gente. Não foi uma leitura ruim, mas também não foi uma leitura maravilhosa, como eu tava esperando. Talvez eu que tenha criado muitas expectativas com esse livro, eu acredito que sim. Mas, aí, né, tá lido. Eu espero que vocês tenham chegado até aqui. Que vocês não tenham ficado muito chateados de eu ficar reclamando o tempo inteiro, ainda mais desse livro que é super famoso. E, bom, tem os seus pontos positivos também, mas pra mim pesaram mais os pontos que não eram positivos. E é isso, gente. Se você chegou até aqui, curte o vídeo, comenta o que você achou da resenha, onde eu posso melhorar. Se você já leu esse livro também, fala o que você gostou nele, que de repente se eu ver alguém falando coisas legais, eu posso de repente observar por um outro lado e mudar a minha opinião. E, bom, o que eu posso dar de spoiler pra vocês é que o próximo livro do Desafio Literário é um grande desafio na minha vida. E eu tô bem empolgada pra falar com vocês. O próximo livro é A Divina Comédia, do Dante Alighieri, né, um autor italiano super famoso. E, enfim, daqui a pouco eu vou voltar aqui pra falar com vocês sobre esse livro. Eu tô bem empolgada fazendo a leitura. Então é isso, gente. Até a próxima resenha. Tchau!